O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos celebrando já a 6ª semana do tempo comum. Dentro desta terça-feira, hoje, a palavra vem ao nosso encontro e é interessante a gente perceber que tanto no Evangelho como também na primeira leitura, os números são bem claros para cada um de nós. Jesus, ou melhor, Deus, na primeira leitura, na leitura do Gênesis, ele fica bravo com a humanidade e quer destruir a humanidade para poder renová-la através de Noé. Depois ele fala que depois de 7 dias haverá de chover 12 dias, para que ele elimine toda a geração maligna ou perversa, para que ele retome novamente a humanidade. Ao longo de toda a história da salvação, Deus, ele se distancia do povo, ou melhor, o povo se distancia de Deus através das suas desobediências, mas ele retoma novamente a sua aliança com o povo. Ele não desiste da humanidade. E depois ele envia o próprio Filho para selar uma eterna aliança, que é o Cristo Jesus, que se dá como alimento para a nossa salvação. Depois do evangelho que nós ouvimos, também retrata estes números que nós ouvimos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aí, no evangelho de Marcos, também nós nos deparamos com a questão dos números 7 e 12. 7, lembrando, a gente pode lembrar dos 7 sacramentos, a gente pode retomar os dias que Deus fez a humanidade, o homem, a mulher e toda a criação, os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel e assim por diante. Então, mas o que nós podemos aprender com tudo isso?
é que nós somos, às vezes, perversos, às vezes nós nos distanciamos de Deus, às vezes nós nos, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de esperança, nós nos distanciamos de Deus, mas Deus não desiste de nós. Ele sempre é fiel, amoroso, perdoa, acolhe, ama. Então, que nós não possamos distanciar de Deus, mas com a graça dele que recebemos no batismo, possamos cada dia crescer em fé, em santidade e esperança para nos assemelhar a ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.